Oi, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lá vamos nós para mais uma live, a nossa segunda live, terceira live dessa jornada agora que estamos aí adentrando. Hoje vamos estar falando sobre enfermagem desportiva e também sobre empreendedorismo. Seja bem-vinda, Mila, é um prazer tê-la por aqui. Seja bem-vinda, Coisas AKS. Sejam bem-vindos todos. Eu vou pedir que vocês mandem aqui um aviãozinho convidando outras pessoas para que a gente compartilhe o máximo esse conteúdo, que com certeza vai ser algo assim extraordinário para você que é enfermeira, para você que é da profissional da saúde. Eu diria até que não seja profissional da saúde, porque é um tema assim super relevante. E outra coisa, né? Quanto mais, seja bem-vinda, Nath, seja bem-vinda, SEO, Isa, KGS, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Diego, desde já é um prazer tê-lo por aqui, desde já agradeço a oportunidade e de ter aceito o convite. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bacana, não tá? Só pra gente testar mesmo. Seja bem-vinda, Clara, Nath, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só fixar aqui o comentário para... Eu já chamo você, Diego. Vamos mandar, gente, aviãozinho para outras pessoas para que a gente compartilhe esse conteúdo, que com certeza não vai ser sobre empreendedorismo, sobre enfermagem desportiva, mas pela bagagem e pelo repertório. Seja bem-vinda, Cibele, que Diego tem. Será uma live e aqui serão discutidos certamente conteúdos para a vida. O conteúdo para a vida é bem além do que enfermagem, do que empreendedorismo, do que negócio. Seja bem-vinda, Medsport. Seja bem-vindo, Paulo. Vocês estão falando de onde, gente? Só para a gente se aproximar mais um pouco. Eu já te chamo, Diego. Eu vou te chamar já. Enquanto isso, vocês vão colocando aí de onde vocês estão falando e mandando mais torpedo. Eu mandei o convite aí para você. Eu, nesse formato novo de... Oi, Opa, Pati, tudo bem? Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo. obrigado. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, que voz de locutor, vozeirão, uau! Isso é grandioso. Seja bem-vindo, Tereza, seja bem-vinda, Paulo, seja bem-vindo, Júnior, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Albert. O pessoal está entrando aqui. Estou chamando aqui também a galera para. Vou mandar aqui mais uns torpedos e a gente já continua a nossa conversa. Que Sem vozeirão! problemas. Você já foi locutor de alguma coisa? Televisão, Não, na verdade eu tô com essa voz porque rádio? eu tava com faringite até dois dias atrás. Ai, tá com esse vozeirão. O seu podcast seria bem legal. Um podcast com essa O voz podcast ficaria já bem está no legal. ar, né? Eu fiz um podcast com o COFEM, né? O Saúde na Veia, falando Aham, sobre a Resolução 670/19, né? Que é aham. exatamente sobre a regulamentação da enfermagem esportiva. Ah, é legal. Quem quiser pode procurar lá, Saúde na Veia, no site do COFEM, número 72, se eu não me engano. Mas quem quiser também pode me procurar aí no meu Instagram, que eu mando para O vocês. link, aham. Eu vou, não, eu sinceramente não ouvi, mas vou ouvir sim. Deve ser bem legal. Então tá, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos estar tratando sobre
como eu disse, provavelmente serão coisas extraordinárias, que vai além de enfermagem, que vai além de esporte, porque a gente trabalha com vida e quando a gente fala de nossa profissão, do que a gente exerce, a gente sempre acaba indo bem além. Eu quero agradecer a Diego, primeiro parabenizá-lo, né, pelo profissional, pela trajetória e principalmente por se dispor, né, de vir aqui falar com a gente. Diego, É, ele é enfermeiro, desportista, hoje atua no Clube de Regatas do Flamengo. Ele também faz parte da Seleção Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas. E os mais complementos, para que eu não esqueça nenhum, vou pedir que ele mesmo se apresente. Seja bem-vindo e está aberto. Hoje aqui quem vai falar é você. Eu às vezes gosto de falar, mas hoje eu vou só ouvir. nada, que isso. Então, boa tarde a todos. Como a Alda já falou, eu sou enfermeiro do esporte, o único enfermeiro do esporte do Brasil atualmente. Não quero ser o único, quero continuar, quero ser o primeiro, mas não mais ser o único, né? Porque eu quero que essa formação venha contribuir para outros, muitos enfermeiros virem a fazer parte desse núcleo novo que a gente conseguiu abrir, né? Sou da Seleção Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, acabei de assumir junto com a Camila, que é fisioterapeuta. Aliás, hoje é Dia Nacional do Fisioterapeuta. Parabéns a todos os físicos Parabéns. que estão aí contribuindo. Eu sou acadêmico de fisioterapia, então a gente, Legal. assim, além de tudo, ainda não paro de estudar, né? Então, a gente acabou de assumir a diretoria de saúde da FEBARG, que é a Federação de Badminton do Estado do Rio de Janeiro, né? Acabamos de vir de São Paulo, do Campeonato Brasileiro de Para-Badminton, então está sendo uma coisa nova, legal também. Estamos indo cada vez mais longe em todos os esportes e paradesportos, né? Então a gente está atuando de uma forma bem legal e mostrando a função do enfermeiro, né? O enfermeiro, todo mundo sempre vê o enfermeiro como hospital, hospital, hospital. Não, o enfermeiro não é só hospital. O enfermeiro ele pode trabalhar em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer situação, né? E isso daí eu acho que é o principal, mostrar para todos que o enfermeiro pode sair da casinha. O Uhum, enfermeiro pode sair do hospital. Ele não trabalha só no home care, ele não trabalha só no hospital. Ele tem um apoio direto e indireto ao paciente. No nosso caso, o paciente vai ser o nosso atleta ou para-atleta, né? Então, isso daí é bem importante da gente começar a ver. E o COFEM começou a verificar isso também, né, a partir do ponto que ele regulamentou, fez a regulamentação em 2019 da Lei 610/19, que regulamenta a enfermagem esportiva no Brasil. Eu sou o único no momento, porque não há pós-graduação de enfermagem esportiva. Eu terminei a minha pós em Medicina do Esporte e Atividades Físicas em 2018, por isso que eu sou o único. Não há possibilidade mais do enfermeiro fazer essa pós, porque essa pós não teria mérito, não teria vigência a partir do momento em que existe a regulamentação e existe o enfermeiro do esporte. E quando eu fiz, não tinha. Então, por esse motivo é que eu infelizmente, ainda sou o único. Mas, volto a dizer, não quero ser o único apenas. Vem todo mundo, vamos montar a pós-graduação. Vamos não, já montamos a pós-graduação, estamos só esperando acabar essa pandemia para começarmos a colocar a pós aí para fazer a atuação dos enfermeiros. Uau, que legal. Diego, conta um pouco pra gente, assim, como foi sua trajetória de enfermeiro, como você chegou nessa questão de dizer, não, olha só, dentre das mais de 100 especialidades que a enfermagem tem, eu vou optar por esse ramo, que ainda nem tem específico para enfermagem, mas é isso que eu quero fazer. Eu acho bem interessante, assim, se você tivesse como falar também nesses dois focos, Claro. de
primeiro disso e também assim, como é que eu vou, é algo que canta meu coração, que encanta meu coração, mas que nem existe, é algo muito desafiador. Porque às vezes a gente tem disso, né? Às vezes, não, isso é o que eu quero, mas ninguém fez ainda, mas ainda não é nem regulamentado, eu vou me alongar nesse mar aí ainda desbravando, deve ser bem legal. E como você chegou a essa conclusão? Então, a primeira coisa foi o seguinte, eu sou formado já tem 15 anos, né? Eu me formei em 2007, 14, 15 anos, agora eu parei de contar nos 10 anos de formado, não contei mais não. Então, 2007 foi quando eu me formei, e aí eu fiz uma pós-graduação em CTI, né, para abrir portas e tudo mais. Eu não fiz o curso técnico, eu não fiz nada, não tem nenhum profissional de saúde na minha família, então eu caí literalmente de paraquedas dentro da área de saúde. E aí eu comecei em hospital, meu primeiro emprego foi o Hospital Federal da Lagoa, fui para lá para o CTI coronariano, obviamente me dei muito mal, tinha muita teoria e pouca prática. Isso daí é normal dos enfermeiros e é legal da gente falar isso, porque a maioria das pessoas acha, pô, sair da faculdade eu sei tudo. Não, você não sabe tudo, você não vai saber tudo, e você tem que cair mesmo, você tem que aprender na prática. E que fique uma coisa clara, você que é enfermeiro, saiu da faculdade, cuide bem de seus técnicos. Eles é que vão te ajudar no plantão, eles é que vão fazer com que você aprenda, eles é que vão fazer com que você cresça. Não vá achando que você, enfermeira, é chefe de plantão, que vai mandar em técnico, que isso daí é burrice e é bobeira. Entendeu? A equipe tem que ser unida. Eu acho que eu aprendo com o técnico aprende comigo, e assim tem que ser uma via de mão dupla. Tá? Então, necessariamente, o enfermeiro ele já sai da faculdade um líder, né, um líder de plantão, mas existem vários tipos de liderança. Então, sempre dizem que eu sou um líder nato. Né? Eu tenho liderança em tudo que a gente faz, e tudo, a forma de falar, forma de agir, a forma de se colocar, de colocar as minhas opiniões. Então, dizem que eu sou um líder nato. Então, já cheguei, falei com a minha equipe, falei, olha, eu não sei nem pegar uma veia. E eu fui bem sincero, e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque não adianta você falar, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, e você não saber fazer. Né? Então, eu tinha 23 anos de idade, entrei no CTI coronariano do Hospital Federal. Como que eu ia conseguir fazer? Meu primeiro plantão, o paciente entrou em crise convulsiva, ele estava sem acesso, como é que eu ia pegar a veia dele? Não peguei. Foi a técnica que pegou e tal, me ensinou como fazer e tudo mais. Então, assim, isso tudo... um dos meus grandes professores acabou de entrar aí, Dr. Daniel Mello, atual médico cardiologista de primeira, um dos melhores que eu já vi na vida, inclusive. Ele foi meu professor quando ele era biólogo ainda, e é um cara sensacional, meu parceiro hoje em dia, foi meu professor, hoje é um grande amigo e um grande parceiro aí, trabalha comigo no esporte também, eu indico atletas para ele fazer os exames para participação e tudo mais, e uma grande referência, né, para mim. E aí depois da pós em CTI e tudo, saí do CTI coronariano, fui para a clínica médica do hospital, saí e fui fazer uma pós em enfermagem do trabalho, para entender mais sobre ergonomia, e isso tudo fazendo prática esportiva também, que eu sou ex-atleta. Sou ex-atleta de ginástica olímpica, atletismo, né? Eu vim do colégio militar, então lá eu fazia prática, eu cheguei a pegar algumas coisas relacionadas à ginástica olímpica, eu treinava junto com o Daniel Hipólito, treinava junto com a Dai, com a Laís, a gente treinava todo mundo junto, na época elas eram do Flamengo e eu do colégio militar. Então, sempre em concomitância. E a minha paixão sempre foi o futebol, né? Como todo brasileiro, né? Então, eu jogava futebol nas horas vagas, né? Na faculdade, eu cheguei a jogar também futebol pela faculdade, muito, muito pouco, mas cheguei. E fiz a pós em enfermagem do trabalho. Entender sobre todo esse posicionamento, toda a parte ergonômica, toda a parte de legislação do trabalhador, e comecei a visualizar ali que eu poderia trabalhar com atletas também nessa área. Em 2007, quando eu me formei, teve o PAN, né? E no PAN foi verificado que existiam poucos enfermeiros, só que em 2005, eu, enquanto acadêmico ainda,
trabalhei nos Jogos Internacionais de Cadeirantes e Amputados. E ali eu verifiquei que não tinham enfermeiros. Não tinham. Eu era acadêmico ainda e eu comecei a verificar isso tudo. E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer com que minha carreira vá para esse lado. Porque eu senti uma lacuna ali. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem médico, temos nutricionistas, temos educadores físicos, psicólogos, fono, toda a área, mas não tem um enfermeiro do esporte. Né? Isso lá em 2005, com a minha cabeça de acadêmico ainda, eu estava já vislumbrando Visionário. isso. E aí, em 2000, e aí fiz a minha pós em enfermagem do trabalho, cheguei a trabalhar na Rede Globo de televisão, cheguei a trabalhar nisso tudo, e aí verifiquei também que tinha muita falta disso aí. Aí fiz uma pós em dermatologia, porque eu amo feridas, né? Amo trabalhar com feridas, lesões, e sempre trabalhando com esporte em concomitância, sempre trabalhando, tentando entrar, tentando fazer alguma coisa ali no meio, e nada. Aí resolvi fazer parte das Olimpíadas, me inscrevi para ser voluntário das Olimpíadas Rio 2016. Fui voluntário, verifiquei que tinham pouquíssimos enfermeiros e, graças a Deus, eu tive um êxito muito grande, porque ali eu realmente mostrei que há necessidade de um enfermeiro dentro de uma equipe multidisciplinar. Eu consegui trabalhar junto a várias pessoas, personalidades, e tive a oportunidade de, felizmente ou infelizmente, atender aquele acidente horrível com o Samir Aid, né, que foi atleta da ginástica, que ele fraturou a tíbia e a fíbula, e eu estava conduzindo a equipe multidisciplinar ali, que tinham 2 médicos, 2 fisioterapeutas e eu como enfermeiro. E dali em diante eu resolvi, não, é isso mesmo que eu quero fazer, pedi autorização, vou fazer a pós em enfermagem do esporte, em medicina do esporte e atividades físicas. Fui o primeiro enfermeiro que a medicina liberou de ter esse título, né? Agradeço muito ao presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Atividades Físicas, que na época era o Dr. Daniel Copiller, que também é cardiologista esportivo. Ele era presidente, ele ajudou muito, fez com que eu conseguisse muitas coisas, aberturas nesse sentido, ele me abriu essa porta. E daí em diante a gente começou, né? Ele começou a fazer um monte de coisas. Eu já fui coordenador de equipe de saúde de times de futebol profissional, sou da seleção brasileira, já fui da seleção italiana de futebol 7 também, fui vice-campeão mundial, já fui campeão mundial pela seleção brasileira de futebol de areia, tá aqui, ó. Legal. Foi ano passado isso. Graças a Deus tratando dos atletas, graças a Deus fazendo sempre o nosso melhor e mostrando que a enfermagem é necessária. É um elo que estava sendo perdido ali. Não tinha um elo entre o médico, o fisioterapeuta e o educador físico. Esse elo daí se perdia. E o enfermeiro ele vai trabalhar exatamente em cima disso. Nós vamos fazer anamnese diferencial, nós vamos fazer uma análise encorpada, nós vamos fazer... e que fique claro, o enfermeiro nunca vai poder produzir diagnóstico. Diagnóstico é exclusividade médica. Nós vamos produzir diagnóstico de enfermagem. Sim, isso vamos. E vamos produzir também, nós vamos prescrever. Sim, mas vamos prescrever cuidados de enfermagem, que é o que o nosso conselho nos respalda. Nunca o enfermeiro vai falar, o atleta tem isso, isso, isso. Não, eu sugiro que o atleta tenha aquilo. A gente tem experiência dentro do hospital ou fora do hospital. Isso daí não tem como a gente negar. Mas eu não posso nunca produzir um diagnóstico, falar, é isso. Não. O enfermeiro tem que ter muito cuidado com relação a isso. E outra, quando a gente está na recuperação do atleta, nós podemos ajudar com o protocolo já existente, mas nunca fazer prescrição de exercícios. E isso daí é atribuição única e exclusiva do educador físico. Nenhum médico pode fazer. Então, são searas em que as pessoas elas não entendem muito bem. Mas o que o enfermeiro vai fazer, então? O enfermeiro vai fazer exatamente isso. Ele vai conduzir o atendimento e vai mostrar para onde e o que deve ser feito.
como deve ser feito e fazer a nossa atuação, que é o cuidar, né? A função principal do enfermeiro é o cuidar. E também que você diz aí bem legal, não, só que você diz aí dá uma tarde inteira de live. O que acontece? Primeiro, a grandiosidade e a diversidade que existe na própria enfermagem desportiva. Por mais que só exista você, o percurso que você fez, as possibilidades que existem, que você criou e que você viu que ali existia uma lacuna e você foi ocupando esse espaço, é incrível. Que isso a gente precisa ter essa visão e se pôr em ação, né? Não é só ter uma Só que visão, você tem que se pôr em ação, você tem que buscar as ferramentas certas, você tem que se capacitar, mas pode falar. uma coisa que eu quero deixar clara também, apesar de eu ser o único que tem como é que eu vou dizer? Eu sou o único que tem a chancela de que sou enfermeiro do esporte. Uhum. Mas tem outras pessoas que estão trabalhando já com esporte, né? Uhum. Existem várias situações em que o enfermeiro já atua, né? E eu tenho vários exemplos. Tanto que a enfermagem esportiva acabou de entrar aí conosco, tem a Lila, né, que é enfermeira Camila Lino, ela já atua também com isso, ela já atuou em clubes, ela trabalha junto comigo, a gente já está nessa luta daí já há algum tempo, né? Ela está desde 2007, ela trabalhou no PAN, eu fui coordenador no PAN, né? No Parapan, na verdade, e saí antes de começar, mas eu visualizei toda a parte de portas e acessibilidade, isso daí tudo porque eu tinha tido aquela experiência em 2005. Né? Então eu fui convidado para participar do conselho lá do Parapan, exatamente para isso, para ajudar. Né? E aí eu já estava formado, né, em 2007. Uhum. E outro, pode falar. Não, pode falar. Outro ponto assim bem interessante é cada especialidade saber o seu quadrado. Por quê? Por isso que o nome é equipe multidisciplinar, porque cada um vai contribuir com sua parte, com sua expertise para a melhoria do todo, para melhorar a performance daquele atleta, ou para recuperar, ou para prevenir. Então, assim, isso que é o bem interessante. E outro ponto bem legal também é essa questão, né, de você ser direcionador. É como você deu exemplo bem no início. Eu falo sempre que nós somos um elo, nós somos um guia, nós direcionamos. Por que direcionamos? Primeiro, porque a gente já é natural da própria enfermagem ter esse cuidar, essa aproximação, essa confiança. A maioria das pessoas que exercem a enfermagem e que tem essa afinidade, ela tem essa facilidade de captar as informações e traduzir e fornecer isso para o outro, para que melhore a vida daquele atleta, daquela pessoa. Então isso é bem importante e é bem relevante sermos elo. E sabermos que realmente nós temos nossa consulta de enfermagem, que ela diz bem isso, que é o que a gente vai colocar em prática, é a SAI, a sistematização da assistência, que é isso que é nossa ferramenta de trabalho. Então, que a gente não precisa tomar a esfera de ninguém e também não deixar que ninguém ocupe nosso espaço, porque tem espaço para todo mundo. Exatamente isso. E é o que a enfermagem esportiva está falando ali. Ninguém caminha sozinho. Eu não cheguei aqui sozinho. Ninguém. Eu não cheguei aqui. Eu não sou um maluco que, porra, não vislumbrou uma situação e foi lá que nem doido. Foi lá, bateu na época era o Manuel Nery. Oi, doutor Manuel Nery, tudo bem? Eu quero que a enfermagem esportiva seja aceita, por favor, aceita aí. Não era assim, né? O negócio não funciona dessa forma. Nós temos que contextualizar, temos que mostrar a necessidade, a viabilidade, temos que mostrar a necessidade e tudo mais. Eu acho que isso daí é um ponto muito positivo e é um ponto preponderante para a gente ter um pontapé inicial. Né? Aquele sonhador lá de 2005, hoje, em 2021, está conseguindo colher frutos. Né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue chegar e eu falar, poxa, que legal, hoje temos a enfermagem esportiva. Mas o que a enfermagem esportiva pode produzir? O que a gente pode mostrar? Então, é isso que eu estou mostrando agora. Eu acabei de voltar do CBCenf
exatamente falando isso, falando sobre empreendedorismo, os avanços tecnológicos, como que a gente está chegando aí? Né? Eu falei para 27 coréns, né? Eu falei com o COFEN, né? Então isso daí é uma magnitude absurda. Eu já dei entrevistas e fiz palestras para a universidade de fora, né? Eu sou professor universitário também. Então, assim, eu já tive a oportunidade de falar com a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, já tive a oportunidade de falar com a Universidade da Espanha e vários outros lugares. Então, isso daí é uma coisa muito interessante. Lá em Portugal, a enfermagem desportiva, né, como é chamada, ela já existe pós, já existe tudo. Então, foi muito legal eles virem falar comigo. Só que a enfermagem lá em Portugal é regulamentada há pouquíssimo tempo. Tem menos de 20 anos a enfermagem em Portugal. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia Entendeu? Então, disso. tem menos de 20 anos que foi regulamentado lá. Antigamente a gente tinha o técnico de enfermagem, mas o enfermeiro não tinha. O enfermeiro ele era regulamentado na Itália, mas não era regulamentado em Portugal. Então, assim, são várias coisas em que a gente acha em que é novo, mas para a gente está sendo novo, mas para lá não é. Ou vice-versa. Hoje o mundo globalizado mostra isso. E é muito legal isso daí, essa troca de experiências que a gente tem. Isso é muito interessante mesmo. Eu sou totalmente a favor disso daí, de lives, de fomentar e tudo mais. Eu acho isso daí sensacional. E você falou bem assim, que eu inclusive te ouvi lá no CBCenf. O que acontece? Fala um pouquinho para a gente a relação que a sua visão em relação da enfermagem desportiva com o empreendedorismo, como eles se entrelaçam e como é que o pessoal aí... Porque hoje, na verdade... Acredito que com a pandemia a enfermagem ela meio que se despertou. E também depois da resolução de 2018, porque a enfermagem sempre ficou achando que ela era hospitalocêntrica. E aí o que acontece? Depois desse respaldo da resolução de 2018, primeiro veio essa 19. conscientização. Segundo, veio a questão também das outras pessoas não saberem que a gente tem essa competência e esse respaldo legal. Então, assim, a gente tem esses dois vieses iniciais, né? Além dos outros que possa existir. A enfermagem esportiva, ela, na verdade não foi 18 não, foi 19. Eu que me formei em 2018. Não, eu estou falando Na da pós-medicina. resolução que fala de consultórios e clínicas, mais nessa parte assim do empreendedorismo. Sim. É que a resolução da enfermagem esportiva foi logo em 2019, foi logo depois. Isso, isso. Então, o que acontece? O enfermeiro, para ele trabalhar com uma coisa que realmente... primeiro, uma coisa que eu sempre falo, abordo, eu acho isso até chato, mas eu tenho que abordar. O enfermeiro se O compara muito a óbvio médico. precisa ser dito. O enfermeiro se compara a médico o tempo todo. O único problema é que a gente não tem que se comparar ao médico. O médico é um profissional da saúde e eu sou outro. Ele tem a função dele, eu tenho a minha. Então eu tenho que parar de ficar regulando o que o médico faz ou deixa de fazer e falar, mas o médico faz, cara, faz o teu e acabou. Entendeu? Eu acho que é bem por aí. E outra, não dá para comparar a notoriedade que o médico tem perante a sociedade e o enfermeiro tem perante a sociedade. A gente tem a enfermagem há 200 anos. Complantamos 200 anos ano passado, ou esse ano, se eu não me engano. Agora eu não me lembro. O médico é uma profissão milenar, cara. Então você vai querer comparar realmente uma notoriedade? Não tem como. Então eu acho que para mim isso daí é voto vencido. Faça o seu, utilize o seu conhecimento técnico-científico para você ser um diferencial. Não fique querendo ser sombra de alguém ou de alguma profissão, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso daí, para mim, eu acho que é o ponto principal. Segunda coisa, para você ser empreendedor, né, para você trabalhar com uma coisa nova, que é o caso, a enfermagem esportiva, você tem que realmente ter uma cabeça empreendedora. Eu sempre brinco dizendo que quer fazer CTI, como eu fiz, quer fazer enfermagem do trabalho, dermatologia, pô, legal. Eu vou pegar um barco que já tem um leito de rio e vou só navegar.
Agora, na enfermagem esportiva, não. Na enfermagem esportiva, eu estou cavando primeiro o leito do rio para depois liberar água para vir alguém no barco. Eu estou cavando primeiro. Não existe o leito do rio. Então, assim, eu não estou cavando, eu não sou louco de cavar sozinho. Tem comigo, eu tenho a Lila, eu tenho o Francisco, eu tenho o Francisco Lopes, eu tenho o Júlio De Luca, que é o meu chefe no Flamengo. Ele é o coordenador geral da saúde lá no Flamengo, que é um enfermeiro também. Eu tenho N mais capa pessoas em que trabalham comigo e eu sou só o rostinho que aparece. Mas junto comigo, não digo nem atrás, junto comigo, lado a lado, tem um monte de gente trabalhando. Tem um monte de gente aparecendo, tem um monte de gente fazendo com que o negócio dê certo. Eu apareci lá no CBC e falei, pô, legal, apareci. Mas eu não sou o Diego, eu sou a enfermagem esportiva. Eu não quero ser o Diego, eu quero ser a enfermagem esportiva. Eu quero ser mais um dentro da enfermagem esportiva. Eu quero ter um exército de enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem, de todo mundo trabalhando junto dentro da enfermagem esportiva. Eu quero abrir o jornal e ver lá no Classificados, preciso do enfermeiro do esporte para o Vasco, para o Botafogo, para o Flamengo, para o Palmeiras, para quem for que seja. Porque nós precisamos colocar enfermeiros dentro dos clubes para atuar como enfermeiros do esporte. É isso que eu quero. Entendeu? Então, acho que é bem por aí. Isso é ser empreendedor. É você pensar e abrir um leque. Imagina, se todos os clubes que nós temos, clubes e agremiações, clubes de vôlei, futebol, bocha, de badminton, de todas as atividades esportivas possíveis, tendo um enfermeiro. Imagina a quantidade de emprego que a gente está gerando. Eu não sei, eu não tenho esses dados, mas eu sei que é muito. Mas eu sei que é muito. É muito. É muito. Levando em consideração que hoje em dia nós temos aproximadamente, a última atualização que eu vi, no Rio de Janeiro, tá? Eu só estou falando no Rio de Janeiro. Nós temos aproximadamente 400 times de futebol ativos. 400 times de futebol profissional ativos. 400. Imagine, só no Rio de Janeiro. Imagine multiplicar. Só no Rio de Janeiro. Que temos 5 divisões. Nós temos a Série A, que é onde está Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e tal. Temos a Série B1, temos a Série B2, temos a série A1, A2, B1, B2 e C. Olha quantos clubes que teriam que contratar um enfermeiro. Olha nessa brincadeira aí. Já pensou? É muito, é muito. Ou seja, o campo é bem vasto, mas é importante, como você já citou no início, de você se qualificar, de você buscar, de você ter evidência, de você falar com propriedade. E além do mais, assim, algo que ficou bem claro na sua fala é que, além de você se preparar enquanto pessoa, a questão da mentalidade é primordial. Às vezes você tem até a capacidade técnica, não sei o que você pensa disso, mas se você não tem uma habilidade, uma mentalidade para isso, você emperra. Às vezes você tem uma mentalidade, tem um conhecimento técnico, mas se você não busca o suporte e as pessoas certas, se conecta com as pessoas certas, você emperra também. Ou seja, é um ciclo. Você precisa de conhecimento técnico científico, você precisa de pessoas que se conectem e tenham te direcione nesse caminho e que você as direcione também, porque é uma pista de mão dupla. E também a gente precisa ter a mentalidade. Exato, exato. A minha mãe, a Tereza Cristina, ela está lembrando ali que na Bodytech, né, Academia Bodytech, todo mundo conhece, o coordenador geral de todos os cursos relacionados à área de saúde é um enfermeiro, que é o Emerson. Foi meu aluno na pós-graduação em enfermagem do trabalho, ele foi meu aluno, ele é educador físico, claro, mas ele é enfermeiro. Então isso é bem legal. A Lila falou também que é uma coisa muito importante ali, a enfermagem esportiva está falando, que quem está comandando a enfermagem esportiva hoje é a Lila. Uhum. Que o primeiro passo para você querer trabalhar como enfermeiro do esporte é gostar de esporte. Não adianta trabalhar com o que não gosta.
Não é, porque a gente escuta isso e isso me deixa chateado, que as pessoas entram no hospital e dizem, eu odeio isso aqui. Cara, então por que você veio para cá? Vai fazer, sei lá, vai fazer outra área, vai para outra área. Eu não suporto o hospital. Pô, então por que você foi fazer enfermagem? Entendeu? Difícil, né? Difícil. É, A entendeu? Então, pessoa, a pessoa precisa refletir o que ela quer da vida, o que é importante para ela. Eu acho que ela precisa dar exato, um passo atrás. Precisa. exatamente. É, na academia, como enfermeiro desportivo, ele pode atuar. Você tem conhecimento de algumas pessoas nessa área que já atua? Como é que Sim. funciona? Eu, particularmente, não conheço, Então, por isso estou te fazendo essa é, pergunta. o Elisângelo Silva, também enfermeiro excelente, lá de Goiânia, né? Ele fez uma live muito interessante com o pessoal de uma academia lá em Goiânia, Hum, falando exatamente da atuação do enfermeiro. O que seria isso? O enfermeiro, ele pode. Qual é a função principal do enfermeiro dentro de um hospital? Observar, certo? Nossa função maior é observar. Você sabe quando o paciente está diferente, você sabe quando o acompanhante do paciente está diferente. Então, isso daí é uma observação tênue que a gente começa a ver a diferença entre uma coisa e outra. Então, o enfermeiro na academia vai ter uma função primordial. Quando é que acontecem os acidentes nas academias? Exatamente quando ninguém está observando. Né? Quando é que acontece uma hipoglicemia? Quando é que acontece uma hiperglicemia? Quando é que acontece, de repente, numa pessoa ter um AVE? Quando é que a pessoa, de repente, num caso bem mais extremo, ter uma parada cardiorrespiratória? Quem é que vai atuar? Como que vai atuar? Quem vai fazer o primeiro atendimento, o atendimento pré-hospitalar? Quem é que vai fazer a PH em cima dessa pessoa? É o enfermeiro. Então, se o enfermeiro estiver ali, ele vai fazer com que essa vida seja salva. Mas isso daí quase não acontece. Será que quase não acontece? O enfermeiro lo- dentro de uma academia ele pode salvar muitas vidas. Porque nem sempre vai ter um médico trabalhando, nem sempre vai ter um fisioterapeuta, nem sempre o educador físico que está ali vai poder ajudar, mas o enfermeiro vai. é, Só uma questão, uma honra ter aqui a doutora Natália Figueiredo também conosco, médica que trabalhou, eu tive a honra de trabalhar com ela nas Olimpíadas, baiana, Uau, eu médica da sou seleção baiana brasileira, também. Seja médica da seleção bem-vinda, brasileira de Xará futebol. baiana. E assim, ela é médica da seleção brasileira feminina, uma honra tê-la aqui comigo, e será minha madrinha de casamento, isso daí Sinto já orgulho. é claro, tá? Legal, legal, legal. Outra coisa também é enfermagem desportiva, está falando, eu acho que é a Lila. Acidentes acontecem em academia e não é noticiado. Além de acidentes, tem essa questão também, que às vezes a pessoa tem uma patologia e que precisa às vezes, de uma. Isso é o que eu estou falando aqui de acordo com minha experiência de hospital, de atenção primária, de gestão. Mas que você precisa ter um suporte e uma visão da enfermagem para com aquilo, seja na prevenção, seja no cuidado, seja como melhorar tanto fisicamente quanto na saúde. Porque às vezes até mesmo o esporte, se você tem uma patologia, ele pode fazer mal, Sim, a exatamente. depender do Aí, impacto. Então, aí, assim, aí daí que você vem o precisa ter. diferencial. Esse é que é o Uhum. diferencial. O enfermeiro no esporte, ele vai fazer um negócio que eu sempre falo, que é a anamnese diferencial. Nós vamos conseguir destrinchar e fazer. Quem é que faz a triagem no hospital? A gente, nós Então, o que a gente faz na triagem? A gente não faz anamnese diferencial e anamnese, consegue identificar se o histórico de paciente é enfermagem, vermelho, se o paciente é amarelo, se ele é se é verde, se azul. ele é azul, dependendo da nomenclatura que Uhum. esteja se usando. Você vai direcionar esse paciente. E vai ser exatamente a mesma coisa. Só que você vai fazer em loco. Você não vai fazer dentro de uma unidade fechada que é um hospital. Unidade fechada, gente, não me entendam mal, não é um CTI. Unidade fechada que eu digo um hospital. Hospital. Estou Uhum. falando Estou falando uma coisa aberta.
dentro de uma academia, dentro de um clube, dentro de uma, às vezes, de repente, dentro de um ginásio, ou então dentro de um campo de futebol, como já aconteceu comigo. Já aconteceu do atleta tomar uma cotovelada, apagar, e eu ter que atender. E o atleta não era nem do meu time. O atleta era do time adversário, mas eu estava lá atendendo. A minha função, como desde a época de guerra, a função da área da saúde não é olhar se é branco ou preto, se é pobre ou rico, se é bandido ou é polícia, não importa. Isso daí quem tem que decidir é a justiça, quem tem que decidir é outra pessoa. A minha função é salvar, a minha função é cuidar, a minha função é estar ali. Se é depois quem vai julgar, não sou eu. Entendeu? Então isso daí as pessoas não entendem. Eu estava no congresso semana passada de medicina esportiva e eu achei muito engraçado que eu estava junto com os 4 médicos dos 4 clubes do Rio, a gente estava conversando sobre vários atletas. E a gente estava falando isso. Pô, os atletas acham que a gente não se fala, que a gente não se conhece. O atleta, todo mundo falou do Diego, né, que ano passado, para jogar a final da Libertadores, ele operou e tudo mais. E eu estava conversando com o Tanuri, que é o médico do Flamengo. O Tanuri não operou ele. Quem operou ele foi o médico do Vasco, foi o Rodrigo Furtado. Pô, mas o médico do Vasco operou o atleta do Flamengo. Cara, não tem essa. Não tem essa. Nós somos profissionais. Nós somos profissionais e a gente tem que fazer o que a gente mais ama, que é curar, cuidar, fazer com que as coisas aconteçam de forma límpida e cristalina. E rivalidade não tem que existir. Não ali. Enquanto tiver dentro das 4 linhas, dentro da quadra ou o que seja, ok. Isso, rivalidade, eu acho super válido. Ali. Depois, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo faz... Isso, lógico, dependendo da época do Covid, não pode abraçar, não pode beijar, não pode nada. Mas, devido às guardadas proporções, eu acho que a gente tem que parar com isso, não existe isso. Hoje eu estou numa instituição muito grande que é o Flamengo, mas amanhã eu posso estar no Curitiba, depois de amanhã eu posso estar no Bahia, e por aí vai. Quer dizer que, eu tenho que... não, eu estou vestindo a camisa daquele clube que eu estou ali, eu sou profissional. Diego, você tem o seu clube de coração? Tenho. Você vai dizer qual é? Não. Não vou dizer qual é. Nem sob tortura. Isso não importa. Isso não importa. Não importa, mãe. Não importa. O que acontece? Você falou algo que aí me fez pensar aqui. Qual o impacto e os desafios enfrentados, assim, foram vários, lógico, com a pandemia, com essa questão de atletas, com essa questão de fazer o trabalho, como foi isso? E como está sendo ainda, né? Então, vamos lá. A pandemia a gente pode dividir em algumas partes, né? A primeira parte, que foi o início da pandemia, né, que foi em março de... foi desesperador. Na época, eu estava em hospital e fui coordenador da triagem do hospital. Imagina isso. Imagina. Então, eu sei o que é isso, só assim, ali. rápido. Eu te entendo porque eu trabalhava em um setor cirúrgico e no outro dia soube que ia trabalhar na UTI Covid. Eu sei o que exatamente a sua sensação similar. Eu acredito que tenha sido parecida. Eu era coordenador da equipe de triagem, sendo que na época eu estava com a minha avó de 90 anos em casa. Meu Deus. Eu estava com a minha mãe, que tem quase 70 anos em casa, e eu tendo que isolá-las, sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder fazer nada, porque ninguém sabia o que era. Antes de começar a pandemia, quando estava ainda a epidemia, eu tinha pego um navio italiano, então eu tenho certeza de que eu tinha pego o Covid. Então, olha que coisa louca, cara. E aí, realmente foi desesperador. Foi desesperador. Aquilo dali, a gente não entendia nada, não sabia nada, era uma doença que estava matando pra caramba, não sabia como pegava, de onde vinha, por que vinha, qual real vírus que estava sendo feito ali. Então, os protocolos eram mudados, às vezes, 2, 3 vezes ao dia. Né? Protocolos de atendimento, protocolos de
qual máscara usar, se era para usar máscara, se não é para usar máscara, qual máscara, se é N95, se não é, se é a máscara cirúrgica. Então, foi um negócio realmente alucinante. Essa primeira fase passou, graças a Deus, começamos a entender o que era o vírus, entender desentendendo, né? Construindo e E, desconstruindo. e aí começamos a ter o norte do que era, até chegar a vacinação. Quando começou a vacinação, começamos a ter outros problemas, outras situações, e aí atividades esportivas começaram a voltar. E na época eu estava como coordenador do departamento de saúde do Queimados Futebol Clube, e nós desenvolvemos alguns protocolos para aquele esporte retornar às suas atividades de forma segura. Quais são esses protocolos? Começamos a colocar até 6 atletas dentro do vestiário para tomar banho pós-treino. Começamos todos os atletas a utilizarem máscara até a entrada em campo. Depois que entrou em campo, pode retirar a máscara. Fazer testes na época era o PCR, teste rápido de Covid. Fazer todo um protocolo, e esse protocolo todo descrito, todo feito. Eu tenho uma empresa, a MedSport, que é a empresa que está aí nos acompanhando também, é minha empresa junto com outros profissionais de saúde ali dentro, que nós desenvolvemos o protocolo para outras atividades, como jiu-jitsu, como vôlei, como o próprio futebol de areia. Então, foi todo um protocolo que a gente foi desenvolvendo, construindo, desconstruindo, colocando, acrescentando coisas e diminuindo coisas daquele protocolo que já caiu por terra e tudo mais. Então, isso daí realmente foi uma situação bem conflitante, né? Eu posso dizer assim, porque ao mesmo tempo que você, vai acabar, a gente está nesse vai acabar 2 anos. Né? Então, são coisas em que a gente vai mudando. A máscara, tem pessoas em que já incorporaram, falaram, eu não vou mais deixar de usar máscara. Tem gente que fala, não aguento mais usar a máscara. Então, assim, é meio complicado. Os protocolos vão mudando, vão sendo feitos. Lá no Flamengo mesmo, né, atualmente eu sou vice-diretor de saúde lá, junto com o Júlio, e nós decidimos voltar qualquer atividade física, atividade regular, né, regulamentada pelo clube, a partir de meados de novembro. Por quê? Porque eu vou ter 95% da minha população dali, do clube, que vai estar vacinada e 15 dias após a segunda dose da vacina. Então, isso foi uma atitude nossa. Nós quisemos fazer dessa forma. Poderia ter voltado antes? Poderia. Não vou mentir, poderia. Mas qual era a certeza que aquilo ali ia dar certo? A segurança, né? Qual é a segurança que eu vou ter? Eu, infelizmente, perdi minha avó no meio dessa pandemia. Não foi por causa do Covid. Ela morreu por causa de outras coisas. Ela teve uma infecção e morreu de septicemia. Mas, assim, mas eu continuo tendo zelo aqui em casa. Minha mãe é uma pessoa que ela é cardiopata, minha mãe é uma pessoa que ela é sedentária. Então, qual é a chance dela pegar Covid e ela, mesmo com as 2 doses da vacina, que ela tomou Coronavac, mesmo com as 2 doses da vacina, como é que eu vou ter certeza de que ela não vai evoluir para tubo? A chance é muito grande. Então eu tenho que ter noção disso daí. Mas o enfermeiro do esporte tem que saber isso? Ele não tem que saber só sobre o esporte? Não. Não. Eu tenho que saber sobre tudo que está acontecendo. Sobre tudo, tudo, tudo. Porque eu, sendo enfermeiro do esporte, eu tenho que desenvolver o protocolo. E como é que vai ser esse protocolo? Quem é que vai fazer? Eu vou pedir para o coleguinha fazer? Não. Quem tem que fazer sou eu. Eu vou sentar junto com o médico, eu vou sentar junto com o fisioterapeuta, cada um vai ter sua visão e cada um vai fazer uma parte do seu protocolo. Isso é uma equipe multidisciplinar. Isso mesmo. Em relação à prática, a sua prática além dessa mais de liderança, houve algum desafio em relação aos atletas? Eles tiveram mais impacto emocional, mais impacto físico?
como foi essa experiência nessa jornada pandêmica. Estou falando isso porque, principalmente assim nas escolas, tenho conversado que os alunos agora nesse retorno não estão tendo problemas. Os adultos já estavam tendo, né? Agora, além dos adultos, as crianças também estão mostrando alguns problemas desse isolamento grande. Então, assim, a minha pergunta é, assim, digamos, você percebeu isso? Certamente houve alguma mudança, mas como foi esses desafios? Como foi conduzido isso? Porque eu acredito que seja algo que a gente pode ser aplicado em outras searas também. sim, sim. Dentro do esporte a gente tem um desafio muito interessante, né? Porque em determinados esportes, como por exemplo o próprio futebol americano, tem 2 anos que está parado. Né? Oficialmente está parado. Óbvio que a gente sabe que os atletas, eles são atletas, então eles vão fazer besteira sempre. Né? Sempre vai fazer besteira normal. É que nem criança, você não pode deixar 2 minutos parado que porra, vai estar fazendo besteira. Mas assim, eles estão treinando de forma oficiosa. Só que eles estão treinando de forma correta? Eles estão com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar com eles? Não, não estão. Estão fazendo por conta própria e aí vai dar problema. Então, como o Covid é uma situação, como é que eu vou dizer? Ele é uma doença em que ele agride necessariamente as vias respiratórias. Para você ter um condicionamento físico ideal, para você fazer uma prática desportiva de alto rendimento, o que você vai utilizar? Principalmente as suas vias respiratórias e cardíacas. Se você não tem uma via respiratória trabalhando de forma adequada, o que vai acontecer? Você vai se cansar e você vai, obviamente, vai ter um cansaço maior, você vai ter uma fadiga muito mais rápida. Vou dar o exemplo do futebol. O futebol, ele tem direito a 3 substituições em 3 momentos, diferente durante o jogo. A FIFA, que é a entidade máxima do futebol, liberou 5 substituições em 3 momentos diferentes. Os momentos continuaram, mas eles aumentaram mais 2. Por quê? Os atletas estavam se cansando por falta de condicionamento físico. E aí o enfermeiro ele vai conseguir notar isso aí e vai trabalhar juntamente com a fisioterapia, com a medicina e com a educação física, exatamente para mexer no condicionamento físico. Lembrando, qual é a função principal do enfermeiro? Observar. Se eu conheço o atleta, eu sei como que o atleta ali rende no treino, como que ele faz, eu vou observar, estou vendo que aquele atleta está se cansando, ou está botando a mão na coxa, ou ele está fazendo algum movimento, um movimento que não é o habitual dele, ou seja, verificando o gestual daquele atleta, para, gente, olha só, vamos substituir aquele atleta, ou então, gente, não vamos colocar aquele atleta, vamos fazer uns testes nele, vamos verificar teste de força, vamos verificar teste de VO2, né, que é a parte toda respiratória, VO2 máximo, VO2 mínimo, como é que a gente vai trabalhar com isso, o que a gente vai fazer. Então isso tudo daí vai ser importante exatamente para fazer com que aquele atleta não se lesione ou evite aquela lesão o máximo possível. Lembrando que o músculo, conforme ele vai trabalhando, ele vai tendo excesso de ácido lático. Então a gente vai, o que a gente chama, que é um teste que a gente faz, que é o CKMB. A gente faz o teste em clubes que tem dinheiro, a gente consegue fazer o teste de CKMB. Em clubes que não tem dinheiro, a gente não faz, então a gente vê se a musculatura está dura ou está mole. Né? Então, o exame físico, exame físico na a gente vai adaptando aquilo ali. Quando a gente consegue fazer o teste de CKMB, a gente vê se o CK está lá em cima. Se estiver lá em cima, eu falo assim, cara, esse cara não pode jogar amanhã de jeito nenhum. E aí é o que a galera vai começar a entender por que de repente o Bruno Henrique não está sendo escalado no Flamengo. Por que o Nenê, no Vasco, não está jogando todos os jogos? Por que o Fred, no Fluminense, não está fazendo isso? Exatamente por isso, porque a gente faz o teste e verifica. Mas ele está treinando bem, ele está bem e tal. Mas ele não está com condicionamento físico, então ele vai conseguir jogar meio tempo. Ele vai jogar só 45 minutos. E a torcida não quer saber disso, quer que o cara jogue o tempo todo. Não vai conseguir. Então, quer ser 100% o tempo inteiro. Exatamente. E assim, no badminton, por exemplo, a FEBAG está aí, que é a federação lá de Goiás, a FEBARJ aqui do Rio também está presente aí. No badminton tem uma coisa bem interessante.
Eu estou fazendo curso de árbitro agora e eu achei muito interessante uma situação. O atleta ele pode pedir atendimento, como qualquer esporte. Só que se for por falta de condicionamento físico, esse atleta não pode mais pedir atendimento. Se ele pedir atendimento por falta de condicionamento físico, ele é eliminado. Eu acho isso legal. Porque o atleta, se não tem condições, então ele não tem que estar ali. Ele vai estar atrasando a partida, ou então ele vai estar fazendo uma coisa que não é considerada legal. Meio Dentro que do está jiu-jitsu, prejudicando a equipe como um exato, todo. o bom andamento de todos os jogos. No jiu-jitsu, se o atleta chegar e falar eu estou com cãibra, ele é eliminado. Ele é eliminado da luta. Então, assim, são várias situações bem interessantes que a gente não sabia, provavelmente. Muita gente, a gente ia rodar e não ia saber. E quem vai verificar isso daí é a equipe de saúde. Quando você acaba o atendimento do atleta no badminton, se for, não, foi uma lesão muscular, pô, o atleta está com lesão, ele pode ter até 3 atendimentos. Se for uma lesão, de repente, uma peteca bater no nariz, ou no olho, na boca, e tiver um sangramento, ele pode ter até 3 atendimentos. Agora, se for estafa muscular, estafa física, ele não tem direito mais a atendimento, ele tem direito a um e acabou. Isso é que é bem interessante. São coisas em que a gente acha que sabia, mas você vai descobrindo com o tempo. É bem legal, né? As peculiaridades do esporte, né? Bem legal mesmo. E, Diego, o que te motiva, assim, você já falou bastante, mas assim, o que faz você acordar todos os dias e, uhul, hoje é o melhor dia de todos, hoje eu vou para cima. E quem diz isso é minha filha, viu? Bora para cima. Tá igual ela. É. Então, assim, hoje eu vou, hoje é o dia, hoje eu vou fazer a diferença. Qual é esse teu motivador, assim, que te impulsiona? Naqueles momentos que vem aqueles desafios cabulosos. Cara, assim, a minha vida é feita de desafios, né? A nossa vida é feita de desafios e de escolhas. Viver é um desafio. Exato. Viver no Rio de Janeiro, então, está sendo desafiador todo dia mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que você tem que colocar na cabeça que hoje realmente vai ser o melhor dia de suas vidas. Todos os que passaram, se você errou, aprenda com seu erro. Se você acertou, continue. Então a vida é um eterno perde-ganha, a vida é um eterno aprendizado, a vida é um eterno desafio. Então são escolhas, você faz escolhas o tempo todo. Então suas escolhas podem ser certas ou erradas. Se for certa, continue. Se for errada, aprenda e faça a correta. Errou de novo? Não tem problema. O importante não é errar, o importante é não desistir. Uau! Amei isso. Vai ser essa frase que eu vou, vai ser essa frase que eu vou colocar lá no feed depois para o pessoal comentar o que eles aprenderam nessa live. Então, tem uma frase que é melhor, que tem uma atleta nossa que fala. Então eu já vou pegar a caneta aqui para anotar, que é essa que a gente vai pôr lá no feed depois para o pessoal falar. Não, porque ela é uma atleta de 16 anos, eu vou atender ela amanhã, 9 horas da manhã lá no consultório. Ela teve meningite meningocócica, né? Ela teve os 4 membros amputados, ela é atleta de natação. Eu estou fazendo todo um trabalho gestual e corporal com ela, junto com a Camila, que é minha namorada, ela é fisioterapeuta, e para ela ser atleta de atletismo também, né? Ela já tem a prótese, né, de pernas e tudo mais, já está fazendo algumas provas de corrida, começando a fazer isso daí. E aí você fala assim, poxa, mas 4 membros amputados, essa menina deve ser muito infeliz, né? Com 15, 16 anos. Cara, eu nunca vi. O nome dela é Jéssica. Tá? Quem quiser pode procurar aí. Jessie Borg, de Jéssica Cyborg. Ela se auto... olha a honra aí, ó. Corém, Paraná. Nos visualizando aí. Paraná aqui. Eu tinha marcado eles também, fiz bastante contato com o presidente quando eu fui aí no CBCenf, a gente estava no mesmo hotel,
Também agradecer ao pessoal do COFEM, doutora Betânia também, que é a nossa presidente, doutor Manuel Neri, nosso ex-presidente, atual conselheiro, doutora Nádia Ramalho. Se eu começar a falar aqui, a gente vai longe. Olha aí, ó, a enfermagem esportiva botou ali. E a Jéssica fala uma frase que é muito interessante. Primeiro, eu nunca vi a Jéssica chorando. Eu nunca Uau. vi ela falando, hoje eu não vou. Não, não, ela sempre está de bom humor, ela sempre está sorrindo. Quem quiser depois pode ver aí no meu feed, tem muita coisa dela que eu posto. E ela fala uma frase que bateu como uma luva para mim. Se for para desistir, desista de desistir. Se for Então, para desistir. desista de desistir. Aham. Então você não tem que desistir. Siga o teu rumo. Até quando desistir, sempre... desista. Exatamente. Uhum. É meio uma cacofonia aí, né? Fica um Uhum. negócio, mas é uma frase muito forte. Com E certeza. eu sempre falei uma frase que é o seguinte: o seu sucesso só depende de você. Verdade. Então, se você juntar a minha frase com a dela, que é o seu sucesso só depende de você. Se for para desistir, desista de desistir. Então, assim, são frases fortes que a gente utiliza, porque quando você está lidando com pessoas, com atletas, a gente está lidando com sonhos, Com vidas, com famílias. com vidas. A gente está lidando com um sonho. É o sonho daquela pessoa de melhorar, é o sonho daquela pessoa de viver, é o sonho daquela pessoa de melhorar de vida, é o sonho daquela pessoa de virar um atleta profissional. Muitos não vão virar. Às vezes até de uma cidade. Eu vi nas Olimpíadas a cidade de Leopoldina lá, tipo, a cidade foi revolucionada por uma única atleta. Imagine se De a 13 gente anos, tiver... né? Imagine, de 13 anos, um adolescente. Então, assim... Não, uma pré-adolescente. Pré-adolescente, ia dizer já, nem adolescente, é uma pré-adolescente. Então, assim, você vê o poder do esporte e o poder da transformação. Mas desculpe te interromper. Nada, não, é libertador. É libertador isso. Libertador. O esporte liberta. O esporte faz com que... o esporte já parou guerra. Uhum. O Brasil conseguiu parar a guerra do Haiti quando o Brasil jogou com o Haiti. O esporte parou uma guerra. Olha o peso que o esporte tem e, graças a Deus, o enfermeiro está sendo inserido nessa magnitude que é o esporte e o paradesporto. Uhum. Então, isso eu acho que é o que a gente tem que ter. Isso que me motiva todos os dias. Você perguntou? Uhum. Exatamente isso que me motiva. Uau. Acho que eu tenho motivo pra caramba, né? Com certeza. Se tem. E quem está começando hoje? Por exemplo, provavelmente a gente tenha pessoas terminando a graduação, ou pessoas que acabaram de se formar, ou até pessoas que estão nessa jornada há algum tempo. E sempre teve esse sonho, mas via distante. Hoje está percebendo que ele é palpável. Qual o primeiro passo, assim, qual aquela recomendação, qual aquela dica que você diria? Olha, se eu fosse você, eu que tenho já uma trajetória, aí eu te daria essa dica. Duas coisas. Primeiro, vou falar de novo o que a enfermagem esportiva falou. Gostar de esporte, seja ele qual for. Esporte ou esporte adaptado, que é o paradesporto. Tanto faz. Você tem que gostar. Não adianta você querer ir só para sair do hospital. Você tem que gostar. Atualmente, eu trabalho com futebol americano, futebol profissional, futebol de cadeira de rodas, futebol 7. Olha só, são quatro variações de futebol com 4 regras completamente diferentes. Né? Eu trabalho com badminton e para-badminton. Eu trabalho com com rugby adaptado, né, rugby de cadeira de rodas. Trabalho com natação e natação e para-natação. Então, são atletismo e para-atletismo. Então, você tem que gostar do que está fazendo, você tem que entender, você tem que parar, olhar e tentar reconhecer as regras, para você saber jiu-jitsu, para-jiu-jitsu, isso tudo daí a gente trabalha. Cada uma dessas modalidades e paramodalidades, você tem regras. E essas regras,
o profissional de saúde tem que saber. Vou dar um exemplo clássico. Na Olimpíada, teve aquele caso do nosso atleta, esqueci o nome dele agora, da corrida, que teve um padre lá que agarrou ele e tal, que não sei o quê, e ele... Você sabia que se entrasse um profissional de saúde ali e tocasse nele, ele seria eliminado da prova? A nossa vontade era de ajudar ele. Marilson, a nossa vontade era de ajudar ele. Só que se eu toco nele, eu não ajudo, eu atrapalho. Agora, se ele solicita a minha ajuda, é diferente. Então a gente tem que saber também qual é o nosso lugar, qual é a nossa... Então, isso daí é uma dica muito importante. E a segunda dica muito importante. Aprenda muito sobre protocolos e APH. APH, para quem está conhecendo agora, chama-se atendimento pré-hospitalar. Seja o suporte avançado, seja o suporte básico, comece. Vanderlei Corredor de Lima, é isso aí. Obrigado, Lila. O que acontece? Se você souber o básico, já ajuda muito. Mas se você sair... Eu sempre digo, o básico sempre salva. O básico salva. Exatamente. O básico é o que salva. Exatamente. Se você sabe o básico, você já tem 50% do caminho ali. Ah, então quer dizer que o ITLS é balela? Não, não é. Mas vai te ajudar muito mais. Mas se você já tiver o básico, se você tiver uma equipe sabendo o básico, e é o que eu faço, todos os campeonatos em que eu sou chamado para ser coordenador de saúde ou para trabalhar com a equipe multidisciplinar, eu sempre pergunto, todos aqui sabem BLS, né, que é Basic Life Sobrevivente, ou Curso Básico de Sobrevivência? A gente fala BLS, que é a sigla em inglês, né? Em inglês, então, suporte assim, básico. Aí tem gente que levanta aquela mão, sei. Então vamos fazer o seguinte, amanhã vamos chegar mais cedo e eu vou dar o curso para vocês. E aí a gente faz aquele curso em loco com aquele esporte. Então isso é legal. Coisa que falta, às vezes, uma equipe. A equipe ela não vai ser coesa dentro do esporte nunca. A não ser que seja uma equipe que já trabalha junta. Agora, se for uma equipe deslocada para aquilo ali, não vai ser, não tem como. É a mesma coisa você chegar no plantão, você trocou o plantão com alguém, porra, tu vai pegar uma equipe que não é a sua. Você vai ser coeso? Não, não vai. Mas, porra, quer dizer que vocês vão trabalhar todo mundo descoordenado? Não. Não vai. É só você... Eu acho que o que falta hoje, e graças a Deus no esporte tem, é aqui, ó, é o olho no olho. A equipe não se olha. E a galera no esporte, a gente se olha, a gente sabe o que está acontecendo. A gente não precisa falar, vai você. Não. Quando você olha, já fui. Quando eu estou olhando, já foi outro. Então a equipe dentro do esporte tem que ser isso. Por quê? Porque está todo mundo com o seu, com a sua pH em dia. Está todo mundo sabendo sobre a classificação daquele esporte. Está todo mundo sabendo a legislação daquele esporte. Sabe o que pode fazer, o que não pode. Então isso é o que eu dou de dica para vocês que estão começando agora. Legal. Essa questão de olhar e de sintonia, eu sempre falo o seguinte, né? A minha experiência de quando a gente muda de equipe no início sempre fica um pouco, sabe assim, aquela roda que não gira, mas depois as coisas vão se ajustando. Isso é tudo na vida. Às vezes, quando a gente tem um desafio, ele fica um pouco capengando, mas depois, quando a gente ajusta, ele passa liso e a gente segue. E a gente segue. É aprendizagem todo dia. É aprendizado todo dia. Por isso que a gente é um eterno aprendiz. E hoje eu digo além, que a gente é um eterno aprendiz e desaprender para aprender. Muitas coisas hoje a gente precisa desaprender para aprender. Então, assim, a gente já está... Nessa brincadeira, a gente passou de 1 hora já, viu? A gente já passou já passamos de 1 hora. A gente já são 15h18. Então, assim, eu tenho pergunta aqui para te fazer até 1 hora mais ainda. Por mim, hoje eu tenho o dia inteiro para vocês. Ai. O que acontece?
sobre assim, as questões emocionais, principalmente quando você trabalha com atletas, seja quando a gente fala de alta performance, as questões emocionais, quando você treina muito e acaba se sente preparado e de repente o seu resultado que esperava não era aquilo. Ou às vezes você se machuca. Como é essa aprendizagem? O que você pode compartilhar conosco, essa tua experiência sobre essa parte? De que às vezes acontece isso no empreendedorismo, acontece isso na vida, de a gente treinar, treinar, treinar e não vai. Ou às vezes, quando a gente está ali naquela última jornada, não vai. Aí a gente volta para a frase que você disse, de aprender, desistir de desistir. Mas o emocional, como é isso? A primeira coisa que você tem que ter realmente é um emocional muito forte, né? Você tem que saber que aquilo ali, quando você lida com atleta, quando você lida com paciente, quando você lida com vidas, né? Às vezes, primeiro que não é uma matéria exata, Não é? né? Não é aquele negócio, você chegar e falar assim, se não me engano, saiu hoje o resultado do Arrascaeta, que ele estava na seleção uruguaia e teve uma lesão na coxa, né? E saiu o resultado dele hoje. É uma lesão grau 2 na coxa direita. Legal. Aí a Globo foi e produziu a matéria dizendo assim: Arrascaeta, segundo informações médicas, Arrascaeta volta em 2 semanas. Quem me garante? Quem me garante que a Arrascaeta vai voltar em 2 semanas? Não tem como. Essa garantia, eu não tenho como ter essa garantia. Então, assim, eu estou dando um exemplo, só, óbvio que quem falou isso daí, e eu confio plenamente que é o Tanuri, que é o médico responsável do Flamengo. Mas eu dei um exemplo só, o Arrascaeta está dentro de um clube de primeiro escalão no mundo, né, que é o Flamengo, com relação a médico e estrutura científica ali dentro. Então, assim, o que acontece? Ele pode dizer isso com total tranquilidade, porque ele faz exames o tempo todo. Agora, se nós temos um clube de pequeno porte, por exemplo, um América da vida, e vai ficar com aquela de 2 a 4 semanas. Ele não escuta o 4, ele só vai escutar de 2 semanas. Uhum. Sendo que 2 semanas ele jogaria uma final. Em 4 semanas ele perdeu a final. Já pensou? Então você tem que manter o atleta motivado o tempo todo, você tem que trabalhar muito a cabeça desse atleta, e é muito complicado. Eu tenho uma atleta agora também do jiu-jitsu, que ela estava em vias de ir para um campeonato sul-americano. No dia anterior a começar o campeonato sul-americano, ela foi brincar, quebrou o cotovelo. Uau. Difícil, Três né? meses fora. 3 meses fora. Não sabia se ia operar, não sabia o que ia fazer, como ia fazer, e aí? Eu cheguei e chamei, só um detalhe, 17 anos, uma vida inteira pela frente, ela parou de estudar, ela terminou o segundo grau, parou de estudar, não quis ir para a faculdade porque ela estava se dedicando ao jiu-jitsu. E aí, como é que eu vou fazer? Mas a gente conversou com ela, a gente mostrou para ela que não era para acontecer naquele momento, que ela tem que entender, que ela tem que isso faz parte do desenvolvimento. O Fred mesmo acabou de ter uma lesão do quinto metatarso, na falange do quinto metatarso. E aí? O Fred está com 37 anos. O Neymar deu aquela declaração que para mim foi uma declaração estúpida, mas tudo bem. Não estou aqui para julgar ele, dizendo que a última Copa do Mundo dele vai ser essa, porque o cara está com 29 anos. Esse Daniel Alves Como é que ele vai? terminou agora com 40 e um pouquinho. Então tem. Magno Alves ele terminou com 48, acho. O Magnata ele foi meu atleta na época do Fluminense. Magnata é outro nível, ele é outro nível.
Marcelinho Paraíba também estava jogando até pouco tempo, também com quase 95 anos que ele estava jogando. O próprio Juninho Pernambucano jogou com quase 40 anos. A gente tem vários jogadores aí que têm uma longevidade absurda. O próprio Túlio, Zé Roberto. Zé Roberto. Então, assim, são vários jogadores. Mas isso daí é porque eles se cuidam e eles têm, ó, isso aqui. O que adianta você ser um craque e não ter cabeça? Isso a gente está falando dentro do futebol. Agora, a gente fazer com que esses atletas daí façam a cabeça dele girar, é toda uma equipe multidisciplinar em cima, a gente manter sempre a garra e a motivação. E eu sempre falo, quando o atleta está com alguma lesão, alguma coisa, eu não vou para o jogo. Não, você vai sim, você está dentro do grupo. Quando você melhorar, você tem que estar no clima, você tem que estar sentindo aquilo ali, você vai estar ali. O time vai jogar para você, o clube vai jogar por você. E aí quando você estiver lá dentro, tiver alguém machucado, você vai fazer aquilo para aquela pessoa. Então eu trabalho dessa forma. Bem isso, bem isso. É a questão de você estar machucado naquele momento, mas você faz parte do time. Você faz parte do todo. Você não está à parte. Isso é bem... Você vê, na seleção brasileira de futebol, na seleção brasileira de vôlei, quando nós fomos campeões olímpicos aqui no Rio, não sei se você lembra, no pódio estava uma camisa do Heller. Do Heller, que ele se machucou. Ele se machucou e quem teve que entrar no lugar dele, se não me engano, foi até o Gustavo, que entrou no lugar dele. O Gustavo também estava machucado, tinha saído, e aí o Gustavo ficou bom e entrou no lugar dele. Se não me engano, foi o Gustavo. Não tenho certeza. E aí foram os dois, os irmãos, né? O Murilo e o Gustavo, foram campeões ali. E por aí outro. Dentro do futebol, o Emerson, ele entrou no lugar eu não lembro de quem na Copa de 2002, mas aí na Copa de 2006 ele saiu e entrou alguém no lugar dele. Aí no pódio a mesma coisa, a gente levou a camisa dele. Então assim, o time joga para eles e você vai jogar para o time quando você estiver lá dentro. Então eu acho que a motivação tem que ser cíclica nesse sentido. Eu pelo menos penso dessa forma e eu trabalho com os nossos atletas dessa forma. Interessante essa sua ideia de motivação cíclica. Bem legal. Então, assim, eu falo hoje... pra caramba, tá? Oi? Eu falo pra caramba. Não, imagine, fala nada. Mas quem tem que falar é você mesmo. Se deixar às vezes, eu gosto de falar também. Eu sou tímida, mas quando eu começo a falar, a timidez vai para o pé. Você acredita que hoje é mais difícil você... Qual o papel, na verdade, qual é o maior papel hoje do enfermeiro nesse apoio da equipe multidisciplinar? A gente meio que já até falou e só eu fiz meio que um script para te fazer umas perguntas. E como... Aqui, e como também esse treino, isso tudo faz com que a pessoa não só tenha alta performance, mas também ela melhore a qualidade de vida, porque na minha compreensão, alta performance é diferente de qualidade de vida. Você treinar é diferente de qualidade de vida. Então, assim, como a gente conciliar alta performance, treino, jogos com qualidade de vida? Como você observa isso no teu dia a dia? Como é isso? Então, vamos lá. Alta performance realmente é diferente da performance natural, né? Existe o enfermeiro de academia, por exemplo, ele não vai trabalhar somente com alta performance, ele vai trabalhar com atletas recreativos, né? Então, eu acho que o principal para a gente trabalhar com alta performance recreativa é a gente começar a entender sobre fisiologia, cinesiologia e fisiologia esportiva. São três coisas diferentes. E aí, em cima desses três pilares, a gente tem que trabalhar sabendo atuar com metabolismo, né? Entender um pouco de endocrinologia
né, médica e tudo mais, a gente tem que saber qual é a função de cada órgão, o que que faz, por que que faz, para você saber a parte metabólica daquela pessoa, e, consequentemente, você tem que entender um pouco de nutrição. Então, a partir do momento que você tem esses pilares todos, você entender. Não estou falando que você tem que ser catedrático, que você tem que ser. Expert em todos, Um você precisa compreender. não, eu sou meio maluco, então eu gosto de estudar essa área mesmo, então eu entendo um pouquinho sobre isso daí. Então, inclusive, aqui, ó, eu recebo clientes, aí eles vão, me entregam. Isso daqui é, no caso, a Nutrilativa, que ela me entrega coisas para dar para paciente. Isso aqui é para dar para paciente para regularizar intestino. Tem ali a parte toda prática. Tem um chocolate 70% cacau. Tem outros shots que a Official Lab me manda, que é para dar para atleta, que é para manter concentração e tudo mais. Então, assim, eu sou um enfermeiro que eu sei que eu estou entrando numa seara em que não é a minha. Porém, eu tenho que entender. Para eu conseguir direcionar esse atleta para aquele profissional. Hoje em dia eu tenho um profissional nutricionista junto comigo, do meu lado, que eu já vejo o cara porra, tá acima do peso, mas por que ele está acima do peso? Eu tenho que fazer a coleta de informações. Então eu tenho que entender, pô, esse cara daí ele está comendo todo errado. Então, pô, eu vou ter que sugerir a ele, pô, vem cá, você aceita uma contribuição do nutricionista? E aí eu boto o nutricionista esportivo direcionado para aquilo. Se não, ele quer um nutricionista clínico. Ele quer, pô, aquele cara que é gordo, gordo mesmo, e ele quer ir para academia para ficar forte. Então ele quer usar suplemento da cabeça dele. Cara, olha só, não é assim. Você tem que ter um apoio de um endocrinologista primeiro para ver como é que está a sua parte hormonal, como é que está a sua parte toda fisiológica e tudo mais. Você tem que ir ou no fisiologista também, né? Ou você tem que ir no nutricionista esportivo para você ver como é que estão as suas situações. O ideal seria você ir nos três, mas você, dependendo da situação, não pode. Então, quando você fala de trabalhar com atletas dessa forma, então você tem que saber esses pilares todos, tem que entender aquilo dali tudo, porque o enfermeiro, volta a dizer, é o enfermeiro que vai colher as informações. Nós que vamos fazer a anamnese diferencial, nós que vamos fazer a triagem, vamos direcionar esse atleta esportivo, o atleta de alto rendimento ou recreativo para as áreas específicas. Então fica mais fácil quando você tem o conhecimento técnico-científico daquilo. Fica difícil você achar o que você não sabe, o que não está procurando. Fica difícil Você ficar você. atirando no escuro. Vai ficar difícil. E às vezes você até tem a informação, mas não sabe utilizar, ou não sabia que ela era útil. Então, assim, realmente você E tem que aí, saber. e aí você cai num problema, perda de credibilidade. Uhum. Bem Que isso. aí você demora muito tempo para construir um castelo de areia, mas apenas uma onda te destrói. Então é exatamente isso. Não adianta a gente falar, aí vem alguém, bate no peito e fala, não, eu sei tudo, sei. Aí, pô, vai lá e fala uma besteira absurda. Tudo aquilo que você fez, construiu, vai tudo por terra. Então você tem que ter muito cuidado também na hora de falar, na hora Verdade. de orientar, na hora de fazer. Então você tem que ter muito cuidado. No hospital é a mesma coisa. Você desconstrói uma relação interpessoal com o paciente ou com o colega de trabalho muito rapidamente. Verdade. Bem essa analogia que você fez. O, Quando a gente faz uma construção com bases sólidas, o que acontece? A parte principal é a base. E a gente está ali trabalhando, 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 ninguém vê. O contrário de um Exato. castelo de areia. Você está construindo ali, mas está todo mundo observando. Todo mundo você já está em foco. Só que quando você tem uma base, quando você aponta um pouquinho, você já tem estrutura, você já tem bagagem, você já tem uma história. E que isso vai fazer toda a diferença. Por mais que aparentemente seja dolorido e desafiante. Pelo menos, Exatamente. eu vou nessa linha de pensamento.
E hoje, quais são as tuas referências na enfermagem, na saúde? Quais são as tuas referências? De qual fonte você bebe hoje? Olha, como eu falei, infelizmente na enfermagem somos muito poucos, né? Temos a Lila, temos o Júlio De Luca, temos poucos enfermeiros trabalhando, mas os que estão trabalhando é um mundo bem pequeno, né? Temos a Rebeca Baiona, que é lá da Paraíba, Ah, a Rebeca é temos o... maravilhosa. Pô, a Conheço a Rebeca é Rebeca. sensacional. Aham. A Rebeca eu sou suspeito para falar porque nós estamos num grupo, ela fala de mim, mas eu sou super fã dela, né? Então, assim, a Lila dizendo que eu que sou referência, pô, eu discordo disso aí, mas tudo bem. Temos o Elisângelo, em Goiás, temos o Francisco Lopes, que é enfermeiro da minha turma até de faculdade, a gente fez faculdade juntos, ele é um enfermeiro do rugby. Temos a Chica, que é enfermeira da natação paralímpica, temos várias referências nesse sentido. Mas dentro da enfermagem, assim, infelizmente ainda somos muito poucos. Eu tenho muitas referências na medicina e na fisioterapia, né, que são as pessoas em que estão abrindo o campo para a gente. Dentro da fisioterapia eu tenho o Odir, que foi o fisioterapeuta que mudou e fez com que a fisioterapia esportiva se tornasse o que é, né? Ele foi o primeiro fisioterapeuta a ser convocado para a seleção brasileira e foi campeão em 2002, junto com o Zé Luiz Runco, que é outra referência minha, médico. Temos a Lila botando aí, Vitor Anjo. Vitor Anjo, de Brasília, também. Aí em Curitiba, inclusive, temos o famoso enfermeiro sincero também, que é uma grande referência, Uhum. né? Ele parceiro nosso. Temos o Diego Ícaro também, ele não é da enfermagem esportiva, mas ele é um cara que fomenta bastante, que é o Inferdúvidas, também sempre fomentando bastante, ajudando bastante a enfermagem esportiva. Temos o Dr. Marco Sauberman, temos o Tanuri, temos a própria Natália Figueiredo, que estava aí com a gente, tem quem mais? Deixa eu ver aqui. Se eu esquecer de alguém, vai dar problema. Se esquecer de Tem, alguém, perdoem, por favor. isso aí. Tem a Natália Mourão, que é ó, médica daqui do Rio, que ela é referência em ondas de choque. Temos o Bruno Pinheiro, Carlos Bruno Pinheiro, que é referência em exame de imagem. Temos o Randan, Paulo César Randan, que é referência em, em reumatologia. Tem quem mais? Deixa eu ver. Cara, tem muita gente que sempre está aí com a gente. Tem o próprio Rafael Paixão, que é o fisioterapeuta do Flamengo lá com a gente. Tem o Diego também, que é o fisioterapeuta do Flamengo de futebol. Tem quem mais? Tem Cláudia Coutinho, que é uma grande referência, filha do Cláudio Coutinho. Quem mais? Cara, tem muita referência. Tem muita referência. Entendeu? O pessoal tá dando apoio aí. Tô vendo. O que que acontece? Diego, assim, ó, eu vou desativar aqui os comentários e vou pedir pro pessoal tirar um print nosso, eu vou tirar os óculos. Não sei se vocês viram, eu fico tirando e colocando óculos porque eu não enxergo sem óculos. Aí eu quero aparecer mais alinhada, aí tiro o óculos, mas para enxergar eu preciso pôr. Então eu vou desativar aqui, pedir pro pessoal tirar um print, nos marcar depois, pra gente meio que tá finalizando nossa... Ainda deu mais pergunta, viu? Só para te falar. Sem problema. Vamos tirar uma foto e pedir pro pessoal nos marcar aí. E Pode assim, perguntar à vontade. mais uma vez, assim, quero só agradecer grandemente. Eu anotei, olha só para tu ver, olha a quantidade de coisas que eu anotei nessa live. E eu tô prestando atenção e anotando, depois eu preciso só passar limpo. Deixa eu só botar um pouquinho de coisa aqui, que a garganta tá Aham. começando a falhar.
E aí, o que que acontece? Quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, pelo conteúdo, por compartilhar. A gente observa, né, que o coração grandioso que você tem, o de eterno aprendiz, que isso é lindo de ver. Então, assim, quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela pessoa que você é, primeiro, antes de ser trabalhador, você é uma pessoa, assim, que a gente admira. Então, assim, quero só te parabenizar por isso e agradecer pela Obrigado. disponibilidade. E aí eu Eu que vou. agradeço, né? A última pergunta, basicamente, é o que eu não te perguntei, ou assim, existe algo que você gostaria de falar, que você sempre fala, que você acha interessante, acha importante que as pessoas saibam? A Ana vai ficar doidinha com a gente. Fico não, fico não. E a gente pode marcar mais Então, lives. Eu amei aqui estar batendo papo e é sempre bom aprender. E minha filha que está gostando da live, ela não está assistindo agora que ela está em aula, mas ela vai assistir depois. Ela quer ir bem para esse ramo aí que você trabalha, de pô, esportista, só que ela vai fazer educação física. Aí eu já disse para ela pegar umas dicas aí contigo, te seguir, pedir dica, porque vai lá. então, eu estou fazendo, como eu falei, eu sou acadêmico de fisioterapia, né? Estou no quinto período de fisioterapia. E a minha namorada é fisioterapeuta e está fazendo educação física. Então, pô, tá falando, a gente vai trocar muita coisa aí. Uhum. O que eu poderia falar, que a gente não falou aqui até agora, realmente é a questão da união. Eu acho que os enfermeiros têm que ser unidos e tem que parar de ficar prestando atenção nos outros. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso, tem que estudar, se capacitar, fazer o seu, fazer valer a pena o que você está proposto a fazer. Não é ficar procurando o erro dos outros, de outros profissionais ou de outros colegas. Eu acho que nós temos que nos unir, temos que ser unidos, que só unidos nós vamos conseguir vencer. Como eu falei, atualmente eu sou o único pós-graduado e registrado como enfermeiro do esporte no Brasil. Mas eu não quero ser o único. Eu não quero ser o único. Eu quero ter muitos outros junto comigo. Então, essa união eu acho que é importante. Eu acho que isso daí é o principal. Para a enfermagem dar certo, nós somos 70% da área da saúde. Então, vamos nos unir. Vamos fazer a diferença juntos. Uma andorinha só não faz verão. Sozinho, eu sou forte, mas juntos seremos invencíveis. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu só falei lá no CBCenf e eu falo sempre. Eu acho que a gente tem que se unir. Acho que juntar forças, somar, isso daí eu acho que é o principal. Uau, amei isso. Sozinho sou forte, mas juntos somos imbatíveis. E realmente, somos uma categoria de 2, quase 4 milhões de profissionais. Então, assim, a gente faz a diferença. Fiz uma pesquisa esses dias. Exato. O que acontece? Nós somos só no Brasil, o contingente de profissional da enfermagem é maior do que toda a América Latina inteira. Então, assim, nós somos uma força de trabalho significativa. Só precisamos realmente mostrar o nosso valor. Para que eu mostre o meu valor, em momento nenhum eu preciso desvalorizar o outro. Nós podemos os dois ter valor e certamente temos. E perceber o melhor do outro com o melhor meu, a gente realmente será imbatível. E vamos lá, vamos, gente, dar as mãos, vamos construir juntos. Nós temos mais de 160 possibilidades de empreender, nós temos mais de 160 possibilidades de fazer a diferença. Diego falou no início que só no Rio de Janeiro tem 400 possibilidades de clubes nas três categorias, A, B e C. Imagine aí se existir um enfermeiro em cada um deles, como a gente não pode. Só que para isso só depende de você. Se você ficar aí querendo achar que Diego chegou aqui hoje com essa história incrível de ontem, ele foi construído de passinho em passinho. Ele teve desafio, como ele compartilhou com a gente. Então, assim, tá na hora de você aceitar o seu desafio, colocar a mão na massa e ir para cima, porque a gente está aqui para te apoiar, mas tem coisas que só você pode fazer.
Tem coisas que só você tem que fazer o que tem que ser feito. Ninguém pode fazer por você. O que a gente pode fazer é te direcionar, é te guiar, é pedir apoio, é direcionar, mas a ação só depende de cada um. É bem isso aí. Acho que é bem isso aí mesmo. Não adianta a gente criticar o coleguinha se você está fazendo tudo errado também, né? Uhum. E ninguém vai ser igual a ninguém, você é único. Ninguém vai ser Exato. Diego. Ninguém vai ser você. Você não vai ser ninguém, você é você mesmo. Porque Uma coisa importante. você só é Uma, Diego porque você é você. Porque se você não tivesse todas essas características, seria outra pessoa. Eu sou Alda porque eu sou desse jeito. Se eu mudar, não serei eu, serei uma outra coisa. Então, assim, você tem que ser você. A sua essência é o que vai conectar. O que você tem de melhor é o que é único seu. Eu penso dessa maneira. e além disso, nós somos únicos, porém não somos insubstituíveis. Uau, bem isso. Isso, verdade. 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 Eu estou numa cadeira hoje, eu não sou o dono da cadeira. A cadeira não é minha. Eu estou numa cadeira. Essa cadeira serve para todo mundo sentar. Uau. Hoje está comigo. Amanhã eu não quero que esteja comigo. Eu acho que é bem isso daí. Uhum. Nós somos únicos e. Ó, tá bom, olha só, desculpa, errei. Tem um médico meu que é referência, que é o Hamilton. Hamilton trabalha comigo já há algum tempo. Vou parar de te Ele seguir. ficou chateado. Hamilton, você sabe que eu te amo, meu filho. Hamilton trabalha com a gente lá, faz jogos junto com a gente. É um flamenguista de primeira. Ele é um excelente médico mesmo, não tô zoando, não. O cara é top, top mesmo. Só que, pô, não é que eu esqueci de você, cara, porque tem muita gente, cara. Tem muita gente. A gente já fez até show do Raça Negra juntos, cara. Não, eu nem lembro de Raça Negra. A gente já fez show do Raça Negra juntos. Uhum. Isso Olha é das só o antigas. nível que a gente já foi. Isso é das antigas. Isso é das antigas. É. Isso é das antigas. Então, agora é a final mesmo. Então, existe alguma dica assim que você quer dar para esses remanescentes 13 pessoas, 15 comigo, com você aqui? Esses remanescentes, qual assim a tua fala final? Se quiser falar mais, pode falar, viu? Tenho aqui disponibilidade para conversar. Já estamos em 1h30 de live. Vamos lá. Chegamos agora a 17. Eu acho que. Hamilton está com Eu acho ciúmes. que. Lila disse aqui. Eu acho que é o seguinte: o que eu tenho para dizer, ame o que você faz, independente do que você esteja fazendo. Seja você enfermeiro, técnico de enfermagem, educador físico, engenheiro, fisioterapeuta, o que seja. Ame o que você esteja fazendo. Transforme o seu trabalho numa diversão. Se você conseguir trazer isso daí para você, tudo vai ficar mais leve, tudo vai ficar mais tranquilo. Então eu dei uma volta ao mundo para conseguir chegar como enfermeiro do esporte. Eu dei uma volta ao mundo para fazer isso tudo. Então eu acho que hoje eu não trabalho, eu me divirto. Uau. Aquilo dali, de estar ali, a minha motivação diária, pelo que você perguntou, é eu me divertir, eu ver uma lesão, eu ver, isso tudo faz a diferença. Porque você vai tratar aquele teu paciente, o teu atleta, o teu paratleta, de forma diferente. Você vai tratar ele com vontade. E assim, me permito dizer, você vai tratar ele com tesão de querer melhorar, fazer com que você pegue aquele cara que chega para você cabisbaixo, mostre para ele, não, cara, você vai melhorar, eu vou fazer você voltar a jogar, eu vou fazer você voltar a atuar. Eu já consegui isso no meio de um campeonato. Uau. Goleiro da seleção brasileira no segundo jogo, eu tenho depois se você quiser eu te mando em inbox,
eu tenho ele falando assim, eu me machuquei no segundo jogo, mas esse cara daí olhou no meu olho e falou assim, cara, eu vou te colocar para jogar. Ele jogou a final e a gente foi campeão. Uau! Isso não Então, tem assim, preço que isso pague. Uau, isso é incrível, não né? tem, não tem, não tem, O sangue vibra para. não tem, não tem. Entendeu? E assim, e isso daí é motivador, é isso que faz a diferença. E a minha mãe falou ali uma coisa que é primordial. Eu já estou fazendo isso, publicar. A gente tem que publicar. Publicar, fomentar, fazer produção científica, que aí sim a gente começa a ganhar notoriedade de forma real. O meio acadêmico precisa disso. Não é só abrir campo de trabalho. Vamos abrir campo de trabalho? Legal. Mas quem está lá na ponta, ou seja, lá no clube, precisa da fomentação acadêmica. Se não tiver fomentação acadêmica, não tem nada. Se eu não tiver, não adianta eu ter a prática se eu não tenho a teoria. Verdade. Uma coisa depende da outra. Então, assim, são duas coisas que vão caminhar juntas e separadas ao mesmo tempo. Eu tenho que ter vários artigos falando que o enfermeiro atua de tal forma, assim, 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 por causa disso. Eu tenho que ter vários artigos, livros publicados, protocolos desenvolvidos para melhorar cada vez mais a atuação. Isso é a diferença. Eu acho que isso é que a gente tem que fazer. A galera que está vindo agora nova, das faculdades, eu acho que tem que começar. O pessoal de iniciação científica que gosta de enfermagem esportiva, nos procure. Nos procure, vamos ajudar. Eu estou ajudando agora, eu não posso revelar aqui nome e tal, mas eu estou ajudando uma atleta de altíssimo rendimento, que já foi atleta de 4 Olimpíadas, tá? Atleta que já frequenta convocações pelo Brasil há mais de 20 anos, que eu estou orientando exatamente fazendo isso. Ela está se formando enfermeira. Uau. Entendeu? Então, assim, isso daí é diferente. Então, mas eu só não vou falar o nome do atleta porque é uma questão de sigilo profissional. Aham. Mas, então, assim, mas é um atleta de altíssimo rendimento. Entendeu? Uhum. Mas é isso mesmo. Sobre essa questão assim, científica, é o que vai nos dar respaldo. É o que vai Exato. fazer com que, quando eu pesquise, apareça. Quando eu busque lá na PubMed, na Lilacs, na Cielo, apareça que existe enfermeiro nessa parte de esportiva, que existe empreendedorismo, como é que funciona, como é que norteia, que a gente está produzindo. Outro ponto super importante é a gente sistematizar. Como é que eu vou produzir cientificamente? Você pode fazer parte de um grupo de pesquisa. Eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, eu trabalho com autônoma. Você pode, tanto de forma autônoma, quanto convidando alguém de algum grupo de pesquisa que já faz, ou você também pode fazer independente. E até mesmo você pode trazer para congressos, seminários, relato de caso, mostrar como você sistematizar seus processos, que isso tudo tem respaldo, que isso tudo você pode publicar e que isso traz evidência do que o seu trabalho está tendo resultado. Então, assim, existem várias formas. Inclusive, caiu como uma luva essa sua fala, porque na sexta-feira a gente vai ter uma live aqui com uma enfermeira que ela trabalha o empreendedorismo na graduação. Então, assim, como empreender na graduação. Então, ela hoje já é enfermeira, mas os clientes dela praticamente são da graduação. Então, a gente vai estar falando sobre isso. E provavelmente também ela vai estar trazendo esse norte, mas que a gente realmente precisa produzir. E hoje, então, que a gente não só tem produção científica, como produtos, como patentes. Eu mesma acabei de terminar o mestrado, tenho 2 produtos registrados. Então, assim, a gente tem que valorizar. A enfermagem pode ter produto? Pode. Você pode registrar? Pode. Eu posso ter patente? Deve. Posso. Eu posso registrar? Posso. Então, assim, existe essa possibilidade que eu posso, E ele tem isso aí que para eu isso. tenho que fazer. E que eu preciso mostrar isso, não para eu me exibir, mas para que as pessoas saibam que isso existe, que isso é real,
que isso é possível para as pessoas e que está disponível, principalmente, que isso está disponível. Então, a gente realmente Me tira precisa só uma fortalecer. dúvida. Pode Me tira falar. só uma dúvida. Quem é que joga basquete e futsal? Quem joga basquete, futsal? É, tem duas bolas ali atrás de você. Ah, minha filha. Minha Ah, filha. Ela, pô, ela enfermeiro do acaba. esporte é aqui, ó. Eu tô ligado em tudo que tá acontecendo, pô. É que eu tô aqui no quarto dela. Ela acabou de entrar acabou de passar na seletiva da seleção aqui não sei se o nome é seleção, posso falar errado, viu? Me corrija. Aqui do Paraná, de Curitiba. Ela acabou de passar na seletiva, aí ela vai fazer parte não sei se o nome é seleção, daqui de Curitiba de futsal. Mas ela gosta também de Viu basquete. como eu sei exatamente qual era a bola? Aham. É isso, é ela que joga. E ela joga Ó, badminton também. ah, Ela, bom saber. Muito bom saber. Muito ela, bom. ela joga badminton. Tá tendo jogos escolares agora, né? Domingo eu estava nos jogos escolares no badminton, isso é bem, bem importante. E assim, o futsal feminino eu acho que está crescendo muito. O médico da seleção brasileira de futsal, eu estou para fazer uma live com ele, pode falar isso daí com ela vai gostar, Ah, que é o Rodrigo Teixeira. O Rodrigo Teixeira, e ele é doido que eu vá para a seleção junto com ele. Ele já falou isso algumas vezes. E a gente ainda vai conseguir. Minha mãe comprou um apartamento agora em Curitiba. Existe uma possibilidade de eu ir para aí também, passar um você vai tempo. ser meu vizinho. Que legal. Na Água Não Verde, que a minha acredito. mãe Você acredita que eu moro aqui perto da Água Verde? viu. Não existe É, coincidência, só para te avisar. Eu moro aqui no Portão, que é o bairro depois do Portão é Água Verde. aham, Então é meu vizinho, sim. Pô, literalmente. tomaremos café juntos. Aham, O com Rodrigo, ele é certeza. do Rio Grande do Sul. O Rodrigo é do Rio Grande do Sul, né? E aí no Paraná existe uma parte do futebol que é muito forte, que é o Fut7, né? Que é o Futebol Society. Existem campeonatos amadores muito fortes aí, né? E o capitão da seleção brasileira, eu já fui convocado para a seleção brasileira de futebol society também, fui vice-campeão mundial pela Itália de Fut7. Legal. E o capitão da seleção desculpa, e o presidente da federação é daí, né? Ele é o Rodrigo Mendes, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Flamengo, também parceiro nosso, e o capitão da seleção brasileira é o Mário Pinduca, que também joga aí em Curitiba, joga no Atlético Paranaense, por sinal. Minha filha deve saber disso tudo aí. Eu não estou assim muito por dentro, mas ela certamente ela deve. Ah, aí ela acabou de falar, viva o esporte. Essa aí que é minha filha, a Ana Clara 10. Essa que acabou de entrar, que ela está assistindo a live, mas ela não está Uhum. na aula. Eu pensei que ela estivesse na aula, pelo menos, viu, Diego? Deveria, mas assim, não vamos dar bronca nela hoje, não. Hoje ela tá dissolvida. Hoje ela tá Aham, dissolvida. isso, ela acabou de entrar aí. Então é Ana isso. Clara, depois me segue aí que eu vou te dar várias dicas aí em Curitiba de amigos meus que jogam por aí. Tem o Pedro Ken, que jogou no Curitiba, jogou no Vasco. Tem o Keirson, que também jogou no. Tem o Rafinha, que agora está no Grêmio. Tem uma academia aí. Agora me fugiu o nome da academia, mas é de dois amigos meus, que é o Scheidet e o Marcelo Tamandaré, que também são jogadores de futebol. Então, assim, eu tenho muitos amigos aí. Tenho amigos políticos, que é o Renan Sesquim, que é daí de Pinhais, De que Pinhais. é filho do Dr. Marcos Sesquim, que também é amigo nosso de família. Então, assim, eu estou em casa. Aí, Aham. aí eu estou em casa. Ah, então tá. Vamos marcar para nos tomar um café, um chá da tarde aqui. Vamos sim, Com certeza. já tá combinado. Então Ó, é a isso. Ana Clara já está me seguindo já, acabei de ver Aham, aqui. tá bem então. Então, assim, Gente, pode falar, Diego. eu ia falar, não, obrigado pelo espaço, eu agradeço bastante. Acho que a minha maior motivação aqui, quando a gente é chamado para fazer lives,
é exatamente isso, é fomentar e mostrar que uma andorinha só não vai fazer verão nunca. Eu quero sempre estar ajudando. Eu sou um cara extremamente acessível, sou um cara que vou estar sempre querendo ajudar, sempre querendo fomentar quem é acadêmico, quem é profissional, quem está pensando em ir para essa área, mesmo que não seja da área da enfermagem, eu vou tentar ajudar no que for preciso. Várias pessoas vieram me procurar de outros estados. Poxa, Diego, eu vou trabalhar com tal coisa, me ajuda. Eu vou e ajudo, e tem que ajudar. Eu acho que ser uma referência só, legal, você é o cara do CBCenf. Não, não sou só o cara do CBCenf. Eu sou o cara que vai ajudar todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ajudar todo mundo, senão a roda não vai girar. É isso daí que eu acho que é o principal. Então, assim, obrigado demais, Alda, por você abrir esse espaço para a gente. Imagina. Conte comigo para o que precisar e estou à disposição total, caso queira fazer outra live, se Não, as pessoas eu já tenho um gostarem. projeto aqui, não vou te falar aqui, porque vai que não dá certo, mas eu vou te falar. E você disse alguma coisa aí de você dá certo em um projeto que eu estou fazendo aí. Quem sabe não rola. Não, Eu acho que você vai se pode empolgar. contar, pode contar. Cara, eu sou o cara maluco de todos os projetos, eu topo tudo, eu sou louco mesmo. Ai, ai, mas Pode vamos sim. contar comigo, Tá pode ok. contar comigo. Aí a gente conversa assim. Gratidão a todos que estiveram e que estão aqui. Muito obrigada a você mais uma vez. Tenha uma excelente tarde. Convido mais uma vez para a live de sexta-feira, que a gente vai falar sobre empreender na graduação. E também, assim, no que eu puder contribuir, contem comigo. E é isso. A gente está aí unidos, somos mais fortes sempre. Na verdade, não somos mais fortes, somos imbatíveis. Eu vou colocar É lá isso aí. aqui no final, eu vou colocar a frase lá de Diego e de Jéssica, e aí eu peço que vocês coloquem lá qual foi o insight que vocês tiveram, o que vocês aprenderam nessa live, até mesmo para aquelas que não assistiram, para que elas percebam que elas podem bastante coisa, que tem muita possibilidade. Então, assim, um abraço a todos aí, ao pessoal que está chegando aí, mas quem não assistiu a live é só depois, eu vou disponibilizar lá no YouTube, no canal, e se Diego também quiser, pode replicar no dele, sem problema nenhum, certo? Um abraço e até Com breve. certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Beijo, Diego. gente. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus.